Bem-vindo às comemorações de 75 anos da Assembleia de Deus Missão em Lapa, Paraná. A partir de agora, vamos juntos reviver por alguns momentos a marcante e vitoriosa história da igreja neste lugar. Quanto vale uma vida e a quem o seu coração serve? Essas duas perguntas resumem tudo o que você verá a seguir. Pois ao falarmos da história da igreja, falamos também sobre a história de pessoas comuns, homens e mulheres de todos os tempos que se colocaram à disposição do Espírito Santo e cumpriram o ID de Jesus. Dos discípulos da igreja primitiva aos missionários que deixaram suas pátrias. Dos reformadores dos séculos passados aos pastores do nosso tempo. A mensagem genuína do Evangelho segue sendo preservada, vivida e transmitida. Ao contar a história da AD Missão Lapa, não podemos deixar de revisitar nomes como os dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, fundadores da Igreja Assembleia de Deus no Brasil em 1911, bem como de tantos outros pastores e missionários que expandiram o Evangelho pelo país, até que chegasse ao Paraná. Como, por exemplo, os missionários e pastores Bruno Skolimowski e Charles Leonard Ludwig, em 1946, que, estando em Curitiba, começaram trabalhos evangelizadores, formando o Grande Campo Ministerial de Curitiba, no qual estava também a Lapa. De igual forma, lembramos também do pastor José Pimentel de Carvalho, pioneiro do Evangelho com um grande legado. Em uma época de grande movimento evangelístico, inclusive com a juventude, entre 1950 e 54, surgiram inúmeras congregações. E assim, sob a liderança do então vice-presidente, pastor Ernesto Mattinson, foi estabelecida a Igreja da Lapa. Essa histórica cidade, marcada por suas batalhas e heróis terrenos, agora também ouviria sobre o Salvador. Os relatos locais mais antigos que encontramos nos contam a respeito do pastor Carlos Maza e de sua esposa Maria Maza, que vindo de trem de Curitiba até a Lapa, pregavam o evangelho na Praça General Carneiro. E segundo conta a história, a irmã Maria teria tomado até algumas pedradas, a mando de religiosos locais que se opunham à mensagem pregada. E até onde sabemos, estes foram os primeiros pastores em Lapa. A primeira congregação teve início na residência da família do irmão Antônio Teixeira, que era ferreiro, na rua Joaquim Linhares de Lacerda, no bairro Antena. No primeiro batismo em águas, em 1947, foram batizados 2 jovens. O primeiro, irmão Raimundo Augusto da Silva, na época militar, que posteriormente mudou-se para Curitiba, onde seguiu sua vida ministerial como pastor auxiliar na igreja sede. O segundo jovem, Antônio Arlindo Pierin, nascido em 12 de outubro de 1927. Ele, madeireiro, doou toda a madeira para a construção do templo sede, vindo a falecer em um acidente de trabalho em 1951. O terreno para a construção foi cedido pelo irmão Procópio, então esposo da irmã Júlia de Oliveira Andrade, e localizava-se na rua Barão do Rio Branco, 1016. Assim, nascendo a primeira igreja Assembleia de Deus em Lapa. Além do pastor Carlos Maza, temos referência também aos pastores Arlindo e a irmã Leoni, e Oswaldo Scheffel e sua esposa Íria, que pastorearam no período até 1985. Os registros da Barão, como costumamos falar, nos mostram muitas famílias pioneiras do evangelho na cidade, como os irmãos José e Conceição Walter, Milton e Bene, Sebastião Volker, Antônio Alvino e Isabel, Estanislau Ribeiro e Benedita, Irmã Carula, Antônio Hamilton e Cirlei Alves, Dete, João Batista, a família da irmã Júlia Andrade, Darcy e Trindade Borges, Joaquim e Joaquina, Lourdes Teixeira, Antônio Oliveira Medeiros, Dário, Marli e José de Paula e tantos outros que igualmente cooperaram para que uma base sólida da Igreja do Senhor se estabelecesse.
com ministérios ativos, banda e coral Harmonias Celestes, batismo, evangelismos, como os cultos no Colégio São José, círculo de oração e pregação da palavra, a igreja crescia. Abriram-se congregações em Mariental, onde o irmão Sebastião Volker foi o primeiro dirigente, na Água Amarela com o irmão José Walter, São Bento com o irmão Antônio Alvino e Campo do Tenente com o irmão João Batista. E na cidade, viu-se a necessidade de um templo maior para bem receber os irmãos e os novos crentes que iam se convertendo. Em um espaço de tempo entre 1985 e 1992, o atual templo da sede Assembleia de Deus em Lapa foi construído, no pastorado do pastor Sudeslande Farago Andrade e irmã Maria Odete. Localizado na rua Senador Souza Naves 1221, teve como mestre de obras o presbítero Gabriel Chinkoviak, hoje já de idade avançada, que congrega na Assembleia de Deus em Agudos do Sul. E nomes como o do irmão Rogério Amaral, dentre tantos outros que cooperaram na construção. O período dos anos 90 até 2001 foi marcado também pela passagem de pastores como o pastor Daniel Cassiano Pontes, pastor José Monteiro, pastor Benedito Serafim e pastor Sebastião Nunes, pastor Fidelis e pastor Juarez Dias. Com ministérios ativos, não é difícil lembrar do Coral Vida e Paz, do Círculo de Oração Cânticos de Miriam e do Coral Infantil Ebenezer, sob a liderança da irmã Bene e da Mara. Das crianças apresentadas ao Senhor, e de tantos batismos, com fraternizações, do grupo de jogral Giadel, inclusive com coreografias em libras, das caravanas, da banda Maranata, e da Quarta-feira da Vitória, com o pastor Adão Dias. Um período de poder e de crescimento da igreja. A demissão dos anos 90 a 2001 viveu o evangelho com fervor. Haviam pontos de pregação na Joanesdorf, na casa da família Hankel, e no Capão Alto, na casa da irmã Natália. Fundaram-se também congregações em São João e Lagoa Gorda, por Quitandinha, que posteriormente veio também a pertencer ao Campo da Lapa. De 2001 a 2011, tivemos um momento importante e histórico quanto à emancipação da Igreja. Na ata da AGE da IEADSE do dia 24 de janeiro de 2006, a Lapa passa a ser um campo eclesiástico. O pastor Daniel Cassiano Pontes, em sua segunda passagem por nossa cidade, foi o primeiro pastor presidente que a igreja teve. A emancipação foi dia 16 de fevereiro de 2006. Após ele, vieram o pastor Valcir Eugênio Garnier e a irmã Alguimar, e o pastor Odair Renato Leque e a irmã Virgínia. Foram anos em que os ministérios continuaram exercendo seus trabalhos. A parte interna do templo foi reformada, ampliando até então o púlpito e o refeitório. Nesse período, o Ministério Jovem teve como liderança irmão Nilson e Sara Machado, Rosângela e Juca Rosa. Após a regência do coral de jovens pelo irmão Sérgio Versão, Paulo Roberto Oliveira conduziu por anos o conjunto Vida e Paz. O departamento infantil, sob a liderança da irmã Lenir Maria Carvalho, a nona, teve um papel ativo e fundamental no ensino do evangelho às crianças, com evangelismo nas escolas, peças teatrais e o conjunto Louvor Eterno. De forma especial, registramos também os trabalhos de evangelismo feitos pelo presbítero Laurindo Costa, vindo da Central de Curitiba em 2007, juntamente com a irmã Lilian, sua esposa. Iniciou a distribuição do jornal Mensageiro da Paz e de folhetos evangelísticos pelas ruas e hospitais da cidade. A escola bíblica dominical sempre teve um lugar de destaque em todos os períodos e somos gratos a Deus por todos os professores e professoras de EBD que passaram por aqui e os que continuam dedicando parte de suas vidas ao ensino da palavra. E agora, de forma mais recente, de 2011 a 2023, podemos lembrar com muita alegria um período muito especial da graça de Deus sobre a Igreja da Lapa, com a chegada do saudoso pastor Rafael Moreira da Silva e irmã Maurina, juntamente com sua família.
vimos a igreja iniciar um novo momento na presença do Senhor, dando continuidade aos ministérios que já existiam, iniciando novos trabalhos. Como maestro, pastor Rafael inaugurou a atual orquestra José Pimentel de Carvalho, em 2012, com aulas de música para as crianças e pessoas de todas as idades, onde além da adoração nos cultos da igreja, a mensagem do Evangelho através da música começou a ser levada para o interior e em eventos da comunidade local. O trabalho de evangelismo nos lares, o discipulado nuclear assembleiano, DNA, também foi um dos trabalhos frutíferos desse período, onde muitas famílias chegaram ao conhecimento do Evangelho e entregaram suas vidas a Cristo. A abertura e reforma de congregações e pontos de cultos na cidade também foi uma característica desse tempo, como, por exemplo, a congregação do Jardim Esplanada, em 2017, e de Mariental, e também de campos missionários, como Chopinzinho, Mangueirinha, General Carneiro e inúmeros outros trabalhos missionários. Ações e assistências sociais, batismos, cantatas, congressos fizeram com que todos os departamentos da igreja trabalhassem em unidade, como o Círculo de Oração Filhas de Jerusalém, Grupo da Melhor Idade, Experiência com Deus, liderado pela irmã Lenir Carvalho, Ministério Jovem Venha o Teu Reino Movement, sob a liderança de Rafael Moreira Neto e Marislaine, Ministério Infantil Atos Kids, Corpo de Obreiros e o Ministério de Louvor. Com uma visão de crescimento, o pastor Rafael desejou e iniciou o projeto e a obra de ampliação e reforma do templo, e em muitos lugares podemos ver o resultado de seu trabalho literalmente, um legado eterno em muitos corações e gerações. E enfim, chegamos ao atual momento da Assembleia de Deus Missão Lapa, sob a liderança do pastor Gessé Luiz Rosa e a irmã Vanete, juntamente com a sua família. Estamos vivendo um tempo precioso de colheita e novas sementes em todas as áreas. Desde janeiro de 2024, o pastor Gessé tem dado continuidade à vitoriosa história de 75 anos da Adelapa, com uma igreja ativa, unida e, como sempre, cheia do Espírito Santo. Em todos os departamentos, Deus tem sido fiel em alcançar cada vez mais pessoas para Jesus. Em um vídeo de poucos minutos, não conseguimos alcançar a dimensão da grandeza do propósito de Deus e de todas as pessoas que fizeram e fazem parte dessa história. Mas Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho de amor. Através das palavras do nosso pastor, fica toda a nossa gratidão e louvor a Deus pelos 75 anos de história da Assembleia de Deus em Lapa, Paraná. A preciosa Igreja de Cristo Jesus. Cabe a nós agora agradecermos a Deus pela vida dos pioneiros, dos desbravadores, que fizeram com que esse trabalho permanecesse. Agradecemos também aos que constroem no presente, aqueles que estão ajudando a construir esse trabalho para que ele desenvolva com firmeza, com estabilidade. 75 anos se passaram e nós construímos um legado maravilhoso. E esta geração consiga dar prosseguimento àquilo que os pioneiros fizeram com tanta maestria até esse presente momento. Feliz aniversário para a nossa gloriosa Adelapa!